Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá, tudo bem com você? A gente espera que sim, sejam todos bem-vindos à Rádio Web Cavoque. Hoje é dia de entrevista da semana. Aí você fala assim, mas qual é o assunto que vocês vão abordar hoje? Que eu não vi vocês colocarem nada nas redes sociais. Estou esperando aí, a gente até colocou, mas é que houve uma mudança na agenda e hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é do meio jurídico. Aí você diz assim, é promotor ou procurador? Será que é tudo igual? Tem diferença? Tem diferença. E essas diferenças que elas acontecem, a gente quando começa a observar tudo isso, a gente também vai aprendendo com tudo isso. Por isso que eu vou apresentar para você que está acompanhando a gente, nesse momento, o nosso já agradecimento, ele que preside a Associação Amazonense do Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público é o fiscal de todas as leis, não é? O Ministério Público é essa entidade importante que observa tudo, o cumprimento de leis também. O Ministério Público, ele preside essa associação, também é integrante da carreira do Ministério Público, é titular da 105ª Promotoria de Justiça da Capital, junto ao 2º Tribunal do Júri. É mestre e doutorando em Direito Constitucional. Será que daqui a alguns 10, 15 anos a gente vai ver esse homem no Supremo Tribunal Federal? Deus é quem sabe, óbvio, né? Mas ele é um cara que está se preparando. E a gente antes aqui batia um papo, uma conversa bem rápida com o Alessandro Samartim. Esse eu posso chamar de doutor, porque ele é doutorando. Não são aqueles doutores, né, que a gente... E aí, doutor, tudo bem? O cara não é doutor, não, né? Seja bem-vindo, doutor Alessandro Samartim, e não Samartã, Samartim, né? Sim. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui, de ter aceito o nosso convite, e seja bem-vindo à Rádio Web Cavoque. Obrigado, Patrick. É uma honra para mim e para a Associação Amazonense do Ministério Público poder estar aqui na Rádio Web Cavoque, trazendo informações, debatendo com o seu público e trazendo, sobretudo, informação de qualidade para todos. Pois é, e a gente, quando recebeu o senhor aqui no estúdio, a gente sempre, quando não se conhece, né, a gente está se conhecendo hoje, sim, a gente fica imaginando assim, como é que é a pessoa, né? O cara do meio jurídico ali, promotoria, tem a procuradoria também. Mas olha, parabéns pelo gesto do senhor. Uma pessoa super bacana, super tranquila, ofereceram-lhe água, o senhor, sim, por favor. E quando o senhor escreveu, estou na presidência, não sou o presidente, só quem é, papai do céu, ele é o grande eu sou. Portanto, parabéns de novo. Gostei mesmo da sua escrita. Qual é a diferença entre promotor e procurador e por que as pessoas confundem? Na verdade, assim, nós temos... A carreira jurídica ela é cheia de nomenclaturas, né? Então, nós temos os promotores de justiça e as promotoras de justiça, que são os integrantes da carreira do Ministério Público. Nós temos os procuradores da República e os procuradores do Trabalho, que são membros também do Ministério Público, mas no âmbito federal, né, no caso do Ministério Público da União, do MPF, do MPT, que recebem o nome de procurador, mas são integrantes do Ministério Público. Nós também temos os procuradores de Estado ou de municípios, que são como se fossem os advogados do Estado ou do município, recebem o nome de procuradores. Nós também temos os advogados, que fazem as defesas e atuam nos processos representando as pessoas em juízo, e os defensores públicos ou defensoras públicas, que são agentes públicos, servidores públicos, que fazem o papel de defender as pessoas ou atuar nos processos criminais em que a pessoa não tem advogado.
Então eles fazem a representação como advogado público daquela parte, né? Além de atuar em causas coletivas, assim como o Ministério Público. Então o Ministério Público ele tem promotores e procuradores de justiça que não se confundem com os procuradores de Estado, nem com os procuradores da República ou procuradores do trabalho. Então, quando a gente ouve, é procurador, geralmente é um procurador de Estado ou do município. Procurador de Justiça, eu já sei que é um membro do Ministério Público que atua junto aos tribunais de justiça. É o procurador da República, eu já sei que é uma pessoa que integra o quadro do Ministério Público Federal. É procurador do trabalho, né, que atua sobretudo na parte das greves, é um membro do Ministério Público do Trabalho que atua junto à Justiça do Trabalho na defesa dos direitos trabalhistas das pessoas. E assim como o senhor falou sobre essa questão da diferença, tem aí a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, PGM, Procuradoria-Geral do Município, no caso de Manaus, não é? E a PGR, que o senhor também falou, que é da República. Isso. Há essas categorias, eu poderia assim colocar, não é? Bem, a gente também percebeu, e eu confesso que eu não tinha ainda tido informações sobre isso, que a gente vê os senhores, já, me desculpa, a gente vê assim os senhores meio que, rapaz, esses caras ficam ali intocáveis, né? Puxa, promotor, ou procurador, ou juiz, ou desembargador. A gente olha assim, será que esse pessoal tem vida? Pratica um esporte? Será que o pessoal faz uma natação? Vai para uma academia? Oh, meu Deus do céu, quando a Bruna, a assessora de imprensa, mandou o tema para a gente, eu fiquei imaginando aqui, entrei em contato justamente com ela, disse, ô Bruna, é uma colega nossa, né, do meio, e ela disse, eu vou te mandar o release, que são as informações, você vai surpreender. E eu estava lendo esse release todo, e aí entra essa informação que a gente por aqui está conversando e é o motivo. Houve aí, no fim de semana, o 19º já, Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público. 19º significa já quase 20 anos que existe esse torneio. Como é que tudo isso começou? Isso eu saberia dizer? Isso na verdade começa há 19 anos, né? Era um torneio inicialmente pequeno e com essa ideia de congregar os membros do Ministério Público do país todo, né? Então isso foi crescendo com o tempo, ele acontece anualmente. E o Norte, por aquilo que pareça, nesses 19 anos de edição do evento, ainda não havia sido sede de nenhum desses campeonatos. E aí em 2020, Manaus foi escolhido. É similar à Copa do Mundo, né? A gente tem um conselho deliberativo da CONAMP em Brasília e para sediar, os presidentes lançam as candidaturas e Manaus, naquela época sob a presidência do Dr. Lauro, lançou a candidatura para sediar o Campeonato Nacional e ganhou esse direito de trazer o torneio para cá. Mas, infelizmente, devido à pandemia, o evento não ocorre em 2020. Nós ficamos aí 2 anos sofrendo junto com a população, todo aquele período de angústia que a gente viveu. E, graças a Deus, esse ano foi possível realizar o evento. E nós trouxemos para Manaus mais de 580 atletas. Digo atletas, mas são jogadores, membros do Ministério Público, que a gente nomina atleta porque naquele momento dentro do campo não são membros do Ministério Público, são pessoas normais que estão disputando, submetem às regras do jogo, reclamam da arbitragem tal qual todos nós. Como é que é a reclamação de vocês com a arbitragem? Igual de todo mundo. Puxa vida. Olha, seu juiz. Tem de tudo. Acontece. Eu tô rouco até hoje por causa disso. O senhor falou que vieram mais de 583 jogadores. 583 jogadores, mas a gente soube que pelo menos 1.500 pessoas estiveram aqui participando. Porque eles trazem família, trazem preparador físico, é uma delegação grande, vem com massagista, técnico, assistente técnico. Então, assim, a gente estima que na execução do evento
nós tenhamos movimentado na economia local em torno de 5 milhões de reais. Pois é, esse ponto também ele é importante, porque imagine, todo esse pessoal ocupando a rede hoteleira, de hotelaria, restaurantes, vai conhecer pontos turísticos, só aí tem a rede de hotelaria, o comércio de restaurantes, de alimentos, turismo também, não deixa de ser algo bom para a nossa cidade. Sim, e assim, isso movimenta, só para a gente ter noção, porque algumas pessoas podem imaginar, foram jogar bola, né? Parece que não é nada, mas isso tem uma importância para a economia local grande. Em que sentido? Só para a gente ter noção, Patrick. Até as traves do campeonato, eu tive que mandar fabricar. Foram fabricadas aqui, porque o campeonato é só site. Nós temos uma bela estrutura de campos oficiais. Foi disputado onde esse campeonato? Foram em 3 estádios. Pela primeira vez na história, nós realizamos o campeonato em estádios. O estádio do SESI, no Duzamit, e as finais e disputas de terceiro lugares aconteceram na Arena, da Amazônia, que são campos oficiais e que, portanto, no Society você tem uma trave numa dimensão menor. Então, eu tive que fabricar as traves. Então, isso eu contratei a pessoa aqui que fabrica as traves. O comércio que vende o aço para a trave ganhou. A loja de esporte que vende as redes para a trave ganhou. Nós contratamos gandulas, nós contratamos cerimonial, nós contratamos fisioterapia. Então, assim... Deve ter também se preocupado com a questão de uma ambulância. Ambulância, eu tinha ambulância em todos os estádios o tempo todo. E por que pareça, elas foram bastante usadas porque eu tive aí pelo menos 7 casos de contusões sérias, de rompimento de tendão de Aquiles. Eu poderia avisar que o pessoal é perna de pau mesmo, aí eu estava com muita vontade para jogar bola. Na verdade, assim, eu imagino que é um conjunto de fatores. Do período que ficou parado, de pandemia, veio aqui com tanta vontade de ganhar que acabou se machucando. Então, assim, a gente movimentou todo esse mercado aqui interno e é dinheiro que veio de fora para cá. A gente está saindo da pandemia. Movimentar a economia, o turismo, a culinária, a hotelaria. Então, assim, imagine o que é isso em 4 dias. Então foi o transfer, foi tudo que a gente movimenta e é muito importante para nós. Quando o senhor se tornou presidente, é a primeira vez? Primeira vez. Pode ter reeleição? Pode. Tá. Quando o senhor se tornou presidente e já tendo que organizar algo tão importante como esse campeonato Society, que, como o senhor bem colocou, gerou divisas, dinheiro para o comércio, para os restaurantes, para a rede de hotelaria também, contratou pessoas para atuar como gandula, o senhor ficou assim, muito mais cansado, não quero isso mais não, meu Deus do céu, tá bom só essa vez, ou disse assim, dá para fazer mais e melhor ano que vem? Patrick, eu vou lhe dizer, assim, eu comparo ao parto. A mulher, quando está naquele momento do parto, ela sente dores inimagináveis. Mas Deus é tão sábio que após o parto, a alegria de ver a vida ali que ela gera é tão grande que ela esquece o sofrimento. E a gente está vivendo um pouco disso. O evento foi tão grandioso, e tão bonito, e tão importante, que todo o sofrimento durante esses 4 dias, e foram sofridos mesmo, meio que a gente vai esquecendo, dada a dimensão da importância e do resultado, que a gente até pensa em fazer de novo. Muito legal. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, é muito rápido mesmo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o jubileu, tem um jubileu aí em andamento, a associação que ele está presidente, ela já completou meio século de existência. A gente quer saber um pouquinho sobre isso, segura um pouquinho aí que a gente volta já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Seja bem-vindo, nós estamos de volta conversando com o promotor Alessandro Sanmartin de Gouveia. Você deve ter percebido na conversa dele com a gente aqui
que ele tem um leve sotaque, né? Esse homem não é daqui não, de fato ele não é. Ele é alagoano, está aqui há 12 anos, vai completar 13 anos aqui no nosso estado. Sentiu muita diferença do teu estado para a Amazônia brasileira, Manaus? Senti, tem até um fato interessante. Quando eu cheguei a Manaus, meus pais, quando eu era pequeno, residiram por muito tempo numa rua que se chamava Manaus. Lá em Alagoas. E aí eu vim morar em Manaus em 17 de julho de 2009 e já estou aí há bons, longos 12 anos na capital, na verdade no estado amazonense. Na capital eu cheguei basicamente há 1 ano e meio, fui promovido depois de 10 anos no interior e senti um pouco a diferença, porque eu morava no litoral, vim para o Amazonas, e aí, em que pese a gente tem um rio do tamanho do mar, porque o nosso rio é gigantesco, é lindo, maravilhoso. A gente chama aqui de rio-mar. Ele é um pouco diferente do mar, então quem é de estado de litorânea, ele seguia dentro da cidade pelo mar, né? Aqui eu procurava o mar e me perdia um pouco, em que pese eu tivesse o rio, porque é uma outra lógica, mas assim, sou apaixonado por Manaus, amo o Amazonas e tenho um carinho muito grande por essa terra que me acolheu, que me deu os 2 maiores tesouros da minha vida, que são meus filhos, e também a minha esposa maravilhosa também, ela é daqui? É daqui. Legal. Mas mesmo assim o senhor nunca comeu jaraqui? O jaraqui eu nunca comi, mas já me banhei no Rio Negro, já comi outros peixes e, assim, sou apaixonado pela culinária amazonense. O senhor falou que, claro, pela carreira jurídica, primeiro o estágio de trabalho é no interior, não é? Interior. Passou quanto tempo nos municípios lá? Eu passei 3 anos e meio, 4 em São Paulo de Olivença, depois mais 4 anos em Santa Isabel do Rio Negro, e mais 2 anos no Rio Preto da Eva. Mas nesse intervalo eu também respondi por outros locais, Manacapuru, Lábrea, passei por Quari, passei por Santo Antônio do Içá, então assim, rodei bastante. Mas isso também lhe deu, não é, promotor, acredito eu, que isso lhe deu uma experiência que talvez muitos políticos do nosso estado não tenham, que é saber a realidade da população do interior, não é? Sim. Assim, o interior da gente, ele é único, acho que no mundo, né? E quando eu cheguei em Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença foi um local de adaptação bem difícil, mas já em Santa Isabel do Rio Negro, eu encontrei no interior, digamos assim, o melhor lugar por onde eu passei. Eu tenho ótimas lembranças de Santa Isabel do Rio Negro. Foi o lugar que eu tive melhor qualidade de vida física, não estava com esse peso todo, eu era atleta, eu corria todo dia. E você vê o quanto que você transforma a vida das pessoas com simples exemplos. Eu corria todo dia, à tarde, eu saía da promotoria, comia uma pera e ia correr na cidade. No começo todo mundo fica te olhando assim, eu botava o meu fonezinho de ouvido, ia escutando minha música e ia correndo. Aí no outro dia já tinha mais uma pessoa, daqui a pouco tinha mais 5, 10, quando eu vi a cidade toda estava correndo. Aí já queriam até que eu fosse disputar, porque lá em Santa Isabel tem a corrida do verde e amarelo, que acontece agora em junho. Disse, não, doutor, o senhor tem que ir aqui pelo verde e amarelo, pelo verde ou pelo amarelo para correr pela cidade. Então, assim, são coisas que você vai fazendo, que você vai se integrando, você vai vendo aquela realidade. E o nosso povo amazonense paga um preço alto por manter a floresta em pé. O mundo todo se preocupa com a floresta amazônica, e eu acho que tem que se preocupar mesmo, mas eu acho que é preciso olhar para além, e aqui eu toco também na Zona Franca. Quando o resto do Brasil fala em precisa acabar com esse modelo, esquecem-se o custo que o povo amazonense carrega para que a floresta esteja em pé, para que o desenvolvimento econômico não tenha chegado no interior.
né, em que pese eu tenha, é possível ser feliz lá, é possível ter qualidade de vida do interior, mas ainda há um abismo muito grande entre o que a Constituição estabelece do ponto de vista de patamar mínimo civilizatório, de acesso à saúde, à educação, à cidadania como um todo, o trabalho digno e etc., há ainda um abismo muito grande entre o que a Constituição estabelece e a realidade que o nosso povo vive, né? Mas é possível avançar, é importante ter esse olhar de que é preciso crescer em harmonia ali com o meio ambiente, e o povo amazonense dá para o mundo grandes lições nesse ponto. Então, assim... E ouvindo o senhor, disse, olha, eu quando cheguei lá, terminava o meu trabalho, saía lá do meu trabalho, e ia fazer minha caminhada, minha corrida, aliás, não correria, minha corrida. E o pessoal olhava, e depois já tinha mais um, depois 10. Olha como é importante os bons exemplos, que a população segue sim os bons exemplos, segue sim. Bom, e aí chegamos à associação que o senhor hoje está presidente, a Associação Amazonense do Ministério Público, meio século já de existência dessa entidade. O pessoal costuma chamar o jubileu, né, de ouro. Isso. E eu pergunto ao senhor, primeiro vai ter comemoração, já teve, e se já teve, você vai ter, e como é que o senhor define hoje o Ministério Público na associação que o senhor dirige, eu me refiro a ela, na sua importância nesses 50 anos? O Jubileu de Ouro ele foi comemorado no ano passado, porque nós completamos no dia 26 de novembro de 2021 os 50 anos. Então nós adiamos e fizemos uma comemoração simbólica no dia 14 de dezembro, que é o Dia Nacional do Ministério Público. E a associação, ela, ao longo desses 50 anos, desenvolveu um grande trabalho, teve grandes presidentes, né? O trabalho que eu venho exercendo apenas complementa esse trabalho que foi pavimentado por todos os outros presidentes que me antecederam. E nós temos atuação na área social, temos atuação, só para a gente ter ideia, durante a pandemia, a Associação Amazonense capitaneou uma campanha chamada Respirar, que com apoio do SEBRAE conseguiu construir uma usina de oxigênio no hospital, se não me engano, Daniel da Rocha, que deu ao hospital autonomia na produção de oxigênio. No interior? Aqui na capital. Daniel da Rocha. Se não me engano é Daniel da Rocha o nome do hospital. E aí nós doamos CPAPs, kit de EPIs para os profissionais da saúde. Então, além disso, nós fizemos campanhas com pessoas carentes no interior e na capital. Tá? No Dia das Crianças, a Associação Amazonense do Ministério Público doou para uma entidade que atende crianças de baixa renda em Iranduba tênis para prática de esportes que eles não tinham. Então nós fomos procurados pela entidade para fazer uma campanha para arrecadar tênis usados. E aí a associação disse, não, essas crianças vão receber tênis novos, só me dê a numeração foram 100 crianças que receberam 100 pares de calçados novos. No final do ano, próximo da comemoração dos nossos 50 anos, nós fizemos uma ação que foi uma das ações mais marcantes da minha vida. Eu sou tio de uma criança autista e tenho um carinho enorme pela causa autista. Também sou padrinho de um afilhado autista. E no final do ano nós fizemos na nossa sede campestre um dia de criança de verdade com a Associação das Mães Unidas pelo Autismo, em que as crianças com autismo puderam, como lá uma sede aberta, viver um dia de criança. Então brincaram no futebol de sabão, tomaram banho de piscina, lancharam. Além disso, nós doamos 200 cestas básicas, kits de material escolar, compramos todo o material de fisioterapia e terapia ocupacional que a associação precisava
para atender essas pessoas na associação que abrange o Conjunto Cidadão 10. Então, assim, não foi só aquele dia, a gente procurou construir um evento que trouxesse para aquelas famílias o alento que elas precisavam e o apoio que elas esperam encontrar no Ministério Público. Então, foi muito marcante para mim ouvir de uma das mães que, assim, olha, nós sempre tivemos o apoio do Ministério Público, mas eu nunca imaginei que o Ministério Público pudesse abrir as portas da sua casa para nos receber tão bem como vocês estão fazendo hoje. Então, assim, são ações que a gente faz que busca mostrar à sociedade que o membro do Ministério Público faz parte da sociedade. Ele usa aquela roupa, aquela beca que parece distante, mas ele está dentro da sociedade. Não existe Ministério Público fora da sociedade. Muito legal. E mais uma vez, parabéns ao senhor, a todos que participaram desse trabalho. Fico imaginando aqui, olha, gente, precisa adquirir tal coisa lá para aquele hospital, lembra? A gente fez aqui uma cotação e todo mundo metendo a mão no bolso e ajudando, ou buscando parcerias para ajudar. O senhor falou o Hospital Daniel da Rocha, eu encontrei aqui o Hospital Daniel da Rocha, mas também o Hospital Geraldo da Rocha. É Geraldo da Rocha. O nome é Geraldo da Rocha, né? É Hospital Doutor Geraldo da Rocha. É esse mesmo, fica ali na Praça Tancredo Neves. Isso. Esse aqui que eu encontrei aqui. Bom, voltando a falar com o senhor, daqui a pouco a produção me diz quanto tempo ainda falta antes do intervalo, ainda temos mais 2 intervalos. E aí eu volto a falar com o senhor no campeonato. Sim. Eu perguntei ainda há pouco para o senhor, mas o campeonato... O pessoal xinga, juiz, o pessoal dá canelada, mas teve de tudo um pouco. E o senhor disse, a gente está jogando futebol igual como todo mundo xinga também, né? Quem foi o campeão? São 4 categorias, né? A gente tem a categoria Sênior, Supermaster, Master e Força Livre. Na categoria Sênior, o Ceará foi campeão. Na Supermaster foi Rio Grande do Sul. Na Master foi Minas Gerais. E na Força Livre foi São Paulo. Mas não conquistou nada? Não, mas nós conseguimos a melhor participação na história nossa no evento. Então é o melhor título. Melhor organização em toda a história do evento. Nós chegamos nas quartas de finais, nós nunca passamos da fase de grupo. Neste ano, nós ficamos em 6º lugar na categoria Sênior e entre os 8 primeiros da categoria Supermaster. Ao longo de 19 edições, as nossas equipes do Amazonas, elas vêm melhorando no ranking? Vem, eu vou lhe dar um dado, eu jogo no gol, estou até com os dedos machucados. Na primeira edição que eu participei, que foi em 2009, nos 2 primeiros jogos eu tomei mais de 30 gols. Tu não quer mudar de posição não, doutor? Não, pelo contrário. Nos seguintes a gente melhorou tanto que a gente já passou de fase. E hoje o Amazonas não é mais visto como um saco de pancadas do torneio. O senhor tem apelido quanto de jogador? Não, não tenho. Também não vai dizer aqui. Tanto gol tomado, não vai dizer aqui não, mas o importante é que dessa vez chegaram até as quartas de final. Olha, faltaram mais só 2 jogos. Semifinal e a grande final. Não é isso? Perdemos para o campeão. Ah, foi? Que foi o Rio Grande do Sul, que disputou conosco. E foi o menor placar do Rio Grande do Sul na competição, foi só 1-0. Ou seja, o Rio Grande do Sul, que imagino eu vinha dando de goleada ou ganhando de placares maiores, quando chegou com a nossa equipe aqui, fraquinho 1-0, mas dói, né, também, né? Puxa, tirou a gente de lá. Olha, eu preciso perguntar ao senhor, tem mais algum tempinho aí? 1 minuto? Então eu vou perguntar do senhor e o senhor responde se quer responder ou não. A gente viu um caso envolvendo uma procuradora aí. Puxa, virou um espancamento, era um subordinado dela. Puxa, o cara bateu muito nela. Eu queria saber se o senhor, não é o nosso tema, mas se o senhor pode, após o intervalo, falar sobre isso. Pelo menos dizer qual é a sua opinião sobre isso. Pode ser? Pode ser, sim. Bom, então a gente vai para o intervalo rapidinho. Esse é a nossa entrevista da semana. Toda semana a gente traz um convidado especial, alguém para falar de um assunto diferente, mas da área da pessoa, porém de forma diferente. Então daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Nós já estamos de volta com o seu entrevista da semana aqui na sua rádio web Cavoc. Tá tranquilo? Tá Cavoc.
Muito obrigado por sua audiência. Compartilha com os amigos também tudo isso e vai avisando que tem uma nova maneira de fazer rádio web em Manaus. É a sua Rádio Cavoque. Quero mandar um abraço para o Paulinho, que está com a gente aí. Obrigado, Paulo. Bom trabalho para você. Também para a Thalita, que está com a gente. Thalita, brigadão. Um abraço para a Thalita também. Para a nossa diretoria, que se encontra também atenta, ouvindo a gente. Grande abraço, Milton de Magalhães Cordeiro, Júnior. E também ao Luiz Mário, doutor Luiz Mário, nosso obrigado a vocês aí. Na técnica, a responsabilidade é do nosso Miqueias, que está conosco também. Olha só, a gente falou ainda há pouco sobre uma situação que mexeu com o Brasil, continua sendo bem comentada. E eu perguntei do nosso entrevistado, porque o assunto não era esse, se ele gostaria de se manifestar. Sim. Ele vai se manifestar. Também, se ele dissesse que não, a gente entenderia. Por quê? Porque esse não era o assunto. E aqui a gente não traz o entrevistado para perguntar algo de surpresa. Não, para ele. A gente informa o que a gente quer saber antes. Bom, a informação que envolve aquele procurador que espancou a chefe, agrediu, espancou a chefe dele, também procurador, e que ele agora está preso. Foi feito, a justiça decretou a prisão do Demétrios Oliveira de Macedo, 34 anos. Ele foi filmado espancando a chefe dele e procuradora-geral de registro lá no interior do estado de São Paulo. A vítima ficou com hematomas sérios no corpo. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve conhecimento desse caso e qual é a sua opinião? O que o senhor pode falar sobre isso? Primeiro eu tomei conhecimento do caso pelos canais de comunicação e me chamou a atenção porque uma das pessoas que veio me noticiar falava que seria um membro do Ministério Público, porque falava procuradora. E a primeira coisa que eu fiz questão de esclarecer é que não era um membro do Ministério Público. A gente repudia qualquer tipo de violência, seja ela praticada por membro do Ministério Público ou não, mas no caso é importante fazer primeiro esse esclarecimento de que não se trata de integrante da carreira do Ministério Público. Ela é procuradora-geral de registro, o registro é o município, então ela é procuradora-geral do município e foi agredida por um colega, portanto um outro procurador do município. E assim, eu vi algumas imagens do vídeo, inominável aquele tipo de violência. Em qualquer cenário ela já seria grave dentro do ambiente de trabalho, mais ainda contra um superior hierárquico. Qualquer pessoa, se fossem duas mulheres seria grave, gravíssima, dois homens, mas um homem contra uma mulher daquele jeito, com aquela violência, é inadmissível, inaceitável que em pleno século 21, em 2022, a gente ainda tenha que conviver com esse tipo de violência que não cabe mais. As mulheres ocuparam o espaço que elas merecem por competência, por capacidade e devem ser respeitadas como qualquer pessoa merece respeito em razão do exercício de suas funções. Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, de 39 anos, foi a agredida. E que era chefe dele. Eu digo era porque eu acho que ele, com toda essa situação ele já perdeu o salário, está preso. E pela sua experiência nessa área da promotoria, promotor, ele vai ter, claro, direito à defesa, tudo isso. Pode perder o cargo também? Sim, com certeza pode perder o cargo. Tanto administrativamente quanto em razão do processo judicial. Porque, enfim, não consigo nem imaginar outro cenário que não seja esse para aquela situação, né? Então, assim, e ele já estava, pelo que eu li em algumas matérias, a raiva dele, ou a agressão, se dá em razão de um procedimento disciplinar que ele já estava respondendo. Então ele deve estar agora respondendo ao segundo, né? Ou se não surgirem outros, né, também, porque o pessoal também não sabe. Bom, eu toquei nesse assunto com o senhor e agradeço a resposta que o senhor deu. Só não tinha obrigação nenhuma de
falar sobre isso, mas topou conversar e para a gente foi um engrandecimento também de ouvir a opinião do senhor. Também não posso deixar de falar sobre o ano político que a gente está vivendo, né, promotor? Puxa, a gente olha para um lado e vê as situações políticas muito fortes, um Supremo que tem lá o seu posicionamento, claro, observando os ministros que foram lá colocados por determinados presidentes. A gente vê hoje o atual presidente também com determinadas situações que o pessoal olha assim, parece que polarizou. Como é que o senhor vê tudo isso, hein? E a gente olha o mapa da América Latina e vê que está uma boa parte vermelhinho, viu? Uma pouca parte não está tão assim não, mas uma ampla parte. Colômbia agora, nova, pela primeira vez, tem um presidente de esquerda. Pergunto ao senhor, aos seus olhos, como promotor, como é que o senhor vê hoje esse momento do nosso país num ano de eleição? Eu acho que a democracia brasileira ela tem amadurecido ao longo desses 30 e poucos anos de período de redemocratização, né? Nós vivenciamos, é verdade, uma polarização, mas o importante, e eu acho que é isso que a gente deve buscar, é que a razão e o diálogo subsistam. Eles são fundamentais para que a democracia continue sendo o norte da nossa república, né? Independentemente de lado que vá vencer a eleição, é importante que a eleição aconteça a partir do diálogo. Nós temos a obrigação de defender a democracia, porque muitas vidas se perderam em prol desse direito que nós temos aqui de falar o que nós achamos, que nós entendemos, de defendermos as nossas ideias e de podermos fazer, por meio da eleição, as escolhas para o futuro da nossa nação. Então, assim, independentemente de lado que vá vencer, é importante que quem vença assuma o compromisso de manter o respeito às instituições e a fazer o melhor para o povo brasileiro, né? Trazer para o plano real o que o Constituinte colocou no nosso livro, na nossa carta, que é a Constituição Federal. O senhor acha que falta por parte do cidadão, da cidadã, conhecer mais a Constituição do seu país, a Constituição do seu estado, se inteirar mesmo do que é esse livro tão importante que deve ou deveria reger a vida de todos nós? Eu acho que é sempre importante, até como estudante em direito constitucional, quanto mais a gente estuda a Constituição, mais a gente descobre a Constituição. Mas o que eu acho também muito mais importante é que a democracia, sem informação, ela não subsiste, né? Então, assim, é importante que a gente busque informações. As redes sociais, ele tornou popular, né? Popularizou a informação e ela circula numa velocidade muito alta. E às vezes a velocidade ela é inimiga da perfeição. Então, checar as informações, poder ter um raciocínio crítico sobre elas, independentemente de onde venha a fonte. Tem informações que você recebe no seu WhatsApp, no seu telefone, que só pela chamada você deveria desconfiar e tentar checar a fonte. Então, assim, é importante que a população se informe. Sem a adequada informação, você não consegue fazer uma escolha boa. Sem você conhecer os candidatos, os projetos, a viabilidade disso, você não consegue tomar uma boa decisão. Nós temos problemas no nosso sistema eleitoral? Temos. Podemos aperfeiçoá-los? Devemos. Mas isso tem que ser exclusivamente pelo meio democrático, por meio do debate de ideias, por meio, sobretudo, da tolerância. A pessoa que pensa diferente de mim não é minha inimiga. Isso é importante que a gente entenda. Esse episódio da violência que a gente viu do procurador contra a procuradora lá do município de Registro, em São Paulo, também é resultado dessa incapacidade que a gente tem de dialogar com o que é diferente. E, portanto,
O que é que eu espero? Que a eleição seja esse palco de diálogo dos diferentes para que o povo faça a sua melhor escolha, seja ela qual for, né? Claro que cada um de nós tem as suas preferências, tem as suas opções, mas nós não podemos perder de vista a racionalidade do processo. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo e não necessariamente está contra mim, ou necessariamente quer o meu mal ou eu quero o mal dele. Nós temos que nos unir em prol do que a Constituição garante de melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o processo eleitoral, ele não pode ser um processo de torcida, ele é um processo de escolha. E escolha você só faz bem se tiver boa informação, qualidade de informação e, sobretudo, liberdade. Sem liberdade, você não tem escolha, você não tem informação e você vira apenas um elemento formal de validação de arbitrariedades. Então, é isso que eu espero, é isso que nós buscamos e nós atuaremos, e falo isso em nome dos meus colegas, com certeza, para que no pleito, na eleição deste ano, as ideias trafeguem para chegar aos eleitores que tomarão as suas decisões nas eleições, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Pode até ter, não é, promotor, uma situação mais ríspida, mais forte, mas dentro do respeito, né? Sim. Se alguém se sente de alguma forma ofendido, procura a justiça. Há leis para isso, calúnia, difamação, por aí vai, não é? Sim. Mas eu nunca vejo isso. Eu também nunca. Eu vejo esse processo eleitoral, meu Deus do céu, olha, a gente procura sempre esperar pelo melhor e achar que o melhor continuará sendo prioridade. Quando a gente vê um membro aqui que está conosco, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, o promotor que está aqui com a gente, jovem. O senhor, a mim me parece jovem. Se eu for lhe dar uma idade aqui no chute, a gente não conversou sobre isso, eu vou lhe dar no máximo 49 anos. Sei que nem que idade o senhor tem. 41. Errei, 41? Meu Deus, mais novo ainda do que eu. 41 anos. Estudou, optou pelo estudo, optou pela carreira. Tem alguém na família do senhor que é do meio? Sim, na verdade eu sou filho de militar, neto de militar. Meu pai é bacharel em Direito, mas em razão de ser militar não exerce a advocacia, não exerceu a advocacia. Mas nós sempre tivemos muito claro, desde pequeno, o compromisso com o que é certo, o que é correto, respeito aos mais velhos, respeito à família, respeito ao cumprimento das leis, né? Enfim, tudo que nós temos de parâmetros, de princípios, meus pais passaram para nós, né? Recentemente, meu avô deu até uma entrevista que meu pai se emocionou lá em Alagoas, em que ele dizia assim, que ele nasceu para ser policial, que a profissão que ele mais amou na vida era ser policial, que ele dar a vida dele para salvar dos outros era algo pelo qual ele nasceu para fazer. Então, assim, meu avô sempre foi também um policial muito severo, muito correto, né? Então, assim, eu tenho esses princípios de retidão que a gente traz. E claro que a gente busca aí aprimorar com a racionalidade e com o diálogo para os nossos filhos e assim sucessivamente. Muito legal, hein? Poxa, olha só, quantas histórias legais e exemplos bons também. E você, jovem, não tem nada perdido ainda não, hein? Basta você saber o que focar. Intervalo rapidinho, já é o último, tá? Bem rapidinho e a gente volta já já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. A gente está de volta com o seu Entrevista da Semana aqui pela sua rádio web Cavoc. Nossos estúdios, caso você queira conhecer, ficam aqui na rua Rio Içá, número 520,
bem coladinho com a Clinicor no Vieira Alves. Asfaltaram agora a rua, agora tá legal, não tá tipo aquela tábua de pirulito que tava aí mais ou menos uns 6, 8 meses, não. Agora passaram lá direitinho, mas tá bonita, sabe? Você pode visitar a gente, conhecer as nossas instalações, muito aconchegantes, na nossa opinião, né? Não sei o que você vai achar. E nós estamos conversando, esse já é o nosso último bloco, com o promotor Alessandro Samartim. Ele está com a gente aqui. Está passando rápido a nossa conversa, promotor, mas a gente está muito contente em tê-lo aqui conosco. A gente espera já que o senhor possa voltar outras vezes também. E quando o senhor citou ainda há pouco sobre lá no interior, que o senhor começou a fazer suas caminhadas, as suas corridas, e incentivou outras pessoas, quando o senhor realizou esse 19º torneio nacional de futebol society, a equipe lá da ponta do mapa, lá embaixo, ganhou o Rio Grande do Sul, perderam para os campeões, está tudo bem. E eu lhe pergunto, o Ministério Público, através da associação, pretende fazer outras atividades, outras ações ligadas ao esporte? Sim, inclusive no dia 31 de julho nós realizaremos, em comemoração aos 130 anos do Ministério Público, a nossa primeira corrida de rua deste ano, né? Já realizamos outros, mas realizaremos aí a corrida dos 130 anos com percurso de 5 e 10 quilômetros. A gente já está na fase de finalização do projeto e lançamento disso. Então, assim, acho que dando tudo certo, nós também teremos uma outra corrida em dezembro, aí para fechar o jubileu da associação, né, dos nossos 50 anos. E foram aí, tem sido este ano do jubileu, um ano bem intenso de projetos e execução de projetos, tanto na atividade esportiva quanto na associação. E eu acho que o Campeonato Nacional trouxe para o Amazonas uma visibilidade que a gente não tinha e elevou o nível do campeonato, de modo que eu tenho recebido ainda hoje mensagens dos colegas que participaram, de que realizaram o sonho, porque por debaixo da beca do promotor tem sempre uma criança que quis ser jogador de futebol, ou que frequentou uma escolinha, ou que é um apaixonado pelo futebol e não pôde realizar esse sonho. Então, como as nossas finais foram na Arena da Amazônia, teve toda aquela entrada formal, os times enfileirados, tocaram o hino, foi televisionado pela TV Encontro das Águas, a bola é a da Copa do Mundo desse ano, que vai acontecer no Catar. Então, assim, eu recebi de várias pessoas assim, eu estou realizando um sonho de criança, de jogar num estádio de Copa do Mundo, né? Como se estivesse em Copa do Mundo, as finais do evento. Então, assim, e tivemos bons jogos. O jogo, por exemplo, de Minas Gerais e Paraná foi emocionante, porque o Paraná estava ganhando de 3-0. Minas conseguiu empatar no último minuto e foram para os pênaltis e Minas ganhou o campeonato. Olha que interessante. E foi tão bom mesmo que marcou na tua cabeça. Você lembrou disso aqui, ó. Sim. Desse episódio aqui também. Bom, então vão ter outras ações, outras atividades. Tem essa parte da corrida. O senhor disse que ainda está sendo costurado alguma coisa lá, mas as categorias já se sabe se vai ter feminino, masculino, infantil, sênior? Da corrida vai ser público geral, né? Masculino e feminino. Aberto a todo o público. É uma corrida comemorativa. E a ideia é que todo mundo participe. Quem quiser caminhar, vou correr. Eu estou treinando todo dia, tá? Não estou rindo do senhor, não. Estou lembrando lá de trás. O senhor disse, olha, quando eu corria no interior tal, fazendo as minhas corridas, eu não tinha esse corpo. Não. É verdade. Não vou conseguir ter o mesmo desempenho da época de Santa Isabel do Rio Negro nesta corrida, mas nas próximas, quem sabe. Promotora Alessandro Samartim Gouveia, muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço demais ao senhor ter respondido todos os questionamentos. Ainda ficaram alguns aqui para a gente conversar, mas já o convido antecipadamente para que o senhor, tendo tempo, claro, a vida dos senhores é muito, imagino eu, muito cheia, muito
cheia de estudos, cheia de leitura de processos, de visitas a locais, dependendo da vara que estão ali atuando, não deve ser fácil. Mas eu agradeço muito ao senhor, em nome do nosso pessoal da direção aqui da Rádio Cavoc, e espero que o senhor volte logo, até para falar dos próximos eventos também, e dizer a sua mensagem para a população que lhe vê agora. Bom, eu só tenho a agradecer, Patrick, o convite. Para mim é uma honra muito grande estar à frente da Associação Amazonense do Ministério Público, e para mim ter realizado esse evento e colocado o Amazonas na evidência que ele merece como maior estado da região norte, é algo que muito me gratifica. Então, assim, eu só tenho a agradecer a confiança dos meus colegas da diretoria pela realização desse evento, e também eu coloco aqui os meus desejos de que nesta eleição o amazonense escute bem as propostas que lhe serão apresentadas e que, rogando a Deus, façam a melhor escolha para que a nossa democracia saia fortalecida, para que o nosso povo ganhe em densidade de direitos fundamentais para o futuro das nossas gerações. Então, assim, é um grande prazer mais uma vez estar aqui contigo, com o seu ouvinte, aqui na Rádio Web Cavox, e desde já me coloco aí à disposição, é só dizer o dia e a hora, que eu sempre encontro um espaço na agenda para bater esse papo à tarde com vocês. Obrigado. Vamos convidar sempre, que a gente imagina que a população precisa conhecer mais o que é o Ministério Público, conhecer mais as leis, conhecer mais a importância de tudo isso, sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Pessoal, a entrevista da semana encerra por aqui. Quero agradecer a nossa equipe técnica. Obrigado ao Paulinho, a Thalita, obrigado Miqueias, que comanda a parte da técnica toda aqui, ao nosso diretor, que se encontra também ali. Tchau para todo mundo, até a próxima! Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!